Vamos lá, vamos falar com o Padre Vamos Rafael, chegar que pra cá, hoje padre? completa mais um ano de vida. Amanhã, padre. Amanhã, né? Completa mais um ano de vida. Vai ter lançamento do livro dele. E vai ter lançamento especial de mais uma das bonitas obras que o Padre Rafael tem aí a graça de escrever e compartilhar com todos nós. Padre Rafael, boa tarde, confrade. Tudo jóia? Boa tarde, Padre Alexandre. Boa tarde, Caísa. Boa Que tarde. alegria grande poder falar com vocês. Eu fico sempre torcendo por uma ocasião qualquer, até aniversário vale, para eu poder participar do Pai Passando na Frente. Alegria muito bem-vindo, nossa. né, Com padre? certeza, sempre que quiser falar com a gente, não precisa nem esperar da nossa parte, pode falar com a gente a qualquer momento que o senhor quiser. Isso mesmo. Padre, amanhã tem lançamento do seu livro, né? Detox Espiritual. Eu já tive a oportunidade de ler, comprei aí desde os primeiros momentos em que o senhor estava anunciando esta obra. Mas amanhã o senhor também completa 62 anos de vida. O que esse aniversário, juntamente com mais uma obra que o senhor está trazendo, compartilhando com todos nós, representa na vida do senhor? Olha, Padre Alexandre, Caísa, todo mundo que acompanha o Pai Passando na Frente, eu sou uma pessoa muito abençoada. Deus considerou que uma pessoa sem grandes habilidades e talentos, como é o meu caso, pudesse fazer algum trabalho para ajudar os outros. E foi com esse pensamento que eu enfrentei esse desafio de escrever. Eu sei muito bem, vocês também, todo mundo que está acompanhando sabe, que no Brasil, hoje em dia, as pessoas passam o tempo todo no celular e não se lembra de pegar um livro para ler, né? A gente, infelizmente, sofre desse mal. Então, celebrar meu aniversário junto com o lançamento desse livro foi uma ideia dos amigos, nem foi tanto minha, sabe? Porque eles achavam que se a gente fizesse uma coisa junto com a outra, nós teríamos, assim, mais pessoas engajadas para poder conhecer a ideia de que o livro foi lançado, está sendo lançado, está disponível na editora Redentorista para todo o Brasil. Então, eu estava dizendo, eu sou uma pessoa de muita bênção, eu não tenho quase que nenhuma habilidade ou qualidade, e isso não é falsa modéstia, é muito realismo em relação à fragilidade de pessoa que eu sou, mas Deus é tão bom que até a gente que não tem grandes condições, ele fortalece, ele ajuda, ele faz com que a gente possa prestar um serviço para os outros. E eu espero de coração que esse livro possa, de alguma maneira, a ideia que ele tem é uma ideia boa, né? O livro traz uma ideia boa, que é a gente ir tirando, desintoxicando, tirando da nossa vida espiritual, da nossa vida na fé, tudo aquilo que não pertence a Deus, aquilo que é o mundo que põe, que são pessoas que jogam na nossa cabeça, mas não vem de Deus, não vem da Sagrada Escritura, não vem da tradição da igreja, vem de outros lugares. E isso vai nos intoxicando. Então, eu espero que, ao celebrar a minha vida, e aí eu peço vocês, viu, Caísa, Padre Alexandre, cada um que está ouvindo, acompanhando aqui na TV Pai Eterno, Pai Passa na Frente, me ajudem a agradecer essa vida tão maravilhosa que Deus me deu, essa vocação que Deus me deu, essa existência que Deus me deu, que é muita bênção. Então, eu, no dia de aniversário, eu só tenho essa palavra gratidão para repetir desde a hora que eu acordo até na hora de dormir. Ô, Padre Alexandre, aí o Padre Rafael dizendo aqui, né, em rede nacional, que ele não tem muitas qualidades, a gente quase que fez assim, ó. Eu acho que o Padre Rafael tem uma característica muito bonita que eu quero aprender, que é a modéstia. Modéstia. Ele é muito modesto. Inclusive, em alguns momentos, já fui puxado a orelha por ele, em alguns momentos, porque a gente que é mais novo, a gente precisa usar os bons exemplos e se deixar também moldar por aqueles que já têm bagagem suficiente para nos corrigir. Mas ele é modesto. Eu acho que o Padre Rafael é muito modesto. A inteligência dele, a gente sabe que é algo fora do normal. E quem conhece o Padre Rafael, quem já conviveu ou vai ter um dia a oportunidade de conviver, homem, sabe? Não só a inteligência, mas a grande pessoa que ele é, amorosa, paciente. E aí, padre, falando dessa pessoa, daqui uns dias parece, não sei se o senhor já completou, o senhor vai completar também aniversário de ordenação, não é? É isso, né, padre? 37 anos?
não é? Mais para o fim do ano, né? Mais Eu pro vou fim do ficar. ano. Mas Meu desse ano, aniversário de então, ordenação é em outubro, dia de Santa Terezinha. Então, Eu fui padre, ordenado dia de Santa Terezinha. e Então, aí dia o 1º de que... outubro, eu faço 37 anos. Olha que 37 benção. anos. E nesse tempo, né? Todo esse tempo de vocação, como ser humano, buscando ser melhor a cada dia, o senhor teve um momento na sua vocação que o senhor teve que fazer esse detox também? Isso é fruto de uma experiência? Esse Olha, eu vou te livro? falar uma coisa, Caísa. A gente precisa fazer esse detox o tempo todo. Porque quando a gente, lá no livro, a gente escreve assim, é preciso ficar atento ao literalismo, ao fundamentalismo, quer dizer, ler as coisas e achar que elas são exatamente como estão escritas. Isso aqui e ali a gente tem, então a gente precisa se desintoxicar disso. Isso mesmo. Quando tem, por exemplo, fanatismo, quando a gente tem uma ideia na cabeça, não precisa ser nem só uma ideia religiosa, qualquer ideia que a gente põe na cabeça e fica fanático por aquilo, pode ser até futebol, pode ser até torcer para o Flamengo, como é meu time do coração, mas até isso pode ser um fanatismo, e isso espiritualmente nos prejudica. Sabe por quê? Porque a gente não vê o resto. A gente só fica fixado naquilo. Então, nesses 37 anos, né, que vão ser completados esse ano de sacerdócio, eu penso que todo o tempo eu fui sempre chamado a desintoxicar-me dessas coisas. Principalmente aquilo que eu dizia agora há pouco, que são coisas que vieram para a minha cabeça e para o meu coração e não são do Evangelho, não são de Deus. Não vem da Sagrada Escritura, não vem da história da igreja, vem de outros lugares, de outras conversas, que vão aos poucos, assim, achando lugar dentro da gente e faz muito mal. Então, eu penso que agora a gente está se aproximando da quaresma e nós vamos ficar sempre muito atentos à questão da conversão. Eu colocaria esse detox na categoria conversão. Eu acho que precisa sempre progredir na nossa conversão pessoal, comunitária, de mundo, né? Olha como o mundo está. O mundo precisa muito ser desintoxicado. Nós estamos muito intoxicados como o mundo está adoecido, não é? Vai chegar aí a campanha da fraternidade para nos lembrar da ecologia integral, quer dizer, de olhar o tanto que nós precisamos também fazer esse detox universal, né? Para o mundo todo. O Padre Rafael, o senhor está aí falando de uma das suas obras, fruto de tantos trabalhos que o senhor já desenvolveu, tanto escritos como os trabalhos que o senhor vem desenvolvendo na área da comunicação até hoje. Durante esses 37 anos de ministério, de vida religiosa, o senhor está aí desempenhando papel de jornalista, apresentador, já assessor de comunicação. Isso, já foi assessor da Rádio Vaticano, já foi até, inclusive, assessor de comunicação da CNBB, hoje colabora aqui como um dos diretores da TV Pai Eterno. Como que é? Conta para nós, tem algum segredo, tem uma receita para unir ministério sacerdotal, vida religiosa consagrada com tantos trabalhos que são exigentes? Então, mas aí que está, Padre Alexandre, Caísa, todo mundo, nós precisamos traduzir vida consagrada, vida sacerdotal, a gente traduz em serviço. Serviço à igreja, serviço aos irmãos, serviço por um mundo melhor. Então, eu tenho vivido o meu sacerdócio em situações assim bastante diferentes, né? Por exemplo, vocês estão vendo aí imagens de quando a gente foi a Aparecida contar umas histórias lá e é tão bonito. Isso aqui é a Basílica Histórica, né? Isso mesmo. O santuário lá de Aparecida. De Aparecida. Então, você veja o quanto eu pude fazer esse tipo de... Quer dizer, foi um modo de traduzir meu sacerdócio, foi um modo de traduzir minha vocação para a vida consagrada, que é prestando um serviço à igreja. Né? O serviço de comunicação hoje é um serviço importantíssimo, indispensável, que a igreja precisa dele. Então, eu tenho encontrado isso. Agora, a gente está vendo aí outra experiência muito bacana, que durante alguns anos até, eu apresentei esse programa de conversa, né, de reflexão, que foi o Parlatório. E aí, depois, minhas poucas experiências de poder presidir a Eucaristia na Basílica de Trindade. Então, são todas ocasiões em que a gente
exerce, viu, Padre Alexandre? O nosso ministério, o meu, o seu, o ministério, e a gente traduz isso em serviço, viu, Caísa? Traduzir em serviço. Se a gente está fazendo alguma coisa para fazer com que as outras pessoas possam também rezar, as outras pessoas possam também avançar no conhecimento do Reino de Deus, na vivência do Reino de Deus, eu penso que a nossa vocação está sendo realizada, traduzida por essas situações que são necessárias, aliás, que são presentes na nossa vida e são necessários os serviços para a gente servir na comunicação, em todos esses lugares onde Deus e a Divina Providência têm me levado. O Padre Rafael, durante esse seu tempo atuando como jornalista, mais propriamente na área da comunicação, houve algum fato marcante desde o início, aí, desde o momento que o senhor estava estudando? Inclusive, o senhor tem uma obra que o senhor conta relatos importantes da sua vida fora do Brasil, dos momentos marcantes da sua vida como jornalista, servindo a Rádio Vaticano, inclusive cobrindo Copa do Mundo, né? Tem esses fatos importantes da sua vida. Tem alguma que eu gostaria que o senhor contasse para nós, se o senhor tem algum fato marcante que durante toda essa sua vida como jornalista marcou a sua vida, marcou a sua profissão também como jornalista, porque jornalismo é uma profissão, não podemos deixar de dizer. Tem muitas, né? Esse livro que você está falando, a gente escreveu, assim, uma porção de histórias, né? Sim. Porque viver o jornalismo profissional dentro do nosso ambiente, acaba, assim, produzindo histórias muito engraçadas, às vezes, mas algumas histórias muito profundas. Se pudesse, assim, pegar na cabeça uma rapidamente, eu traria a experiência que a gente fez na África do Sul, em 2010, né? Está fazendo agora 15 anos, no mês de maio, que era assim, as vésperas da Copa do Mundo da África do Sul. Nós fomos lá e fizemos um documentário assim, que para mim foi um trabalho inesquecível, porque eu falo nós porque fui eu e o irmão Diego Joaquim, que também é jornalista, né? Nós fomos para lá e ficamos 10 dias, e o que eu acho que foi marcante, primeiro porque a Igreja Católica na África do Sul entrou dentro do espírito da Copa. Então, em muitos lugares fica meio alheio, né, o movimento do futebol. Lá não, entrou mesmo para valer. Havia a Conferência dos Bispos de lá, fez até um site que chamava a Igreja em Campo. Olha que coisa bonita, a Igreja em Campo. Quer dizer, aproveitando a ocasião da Copa para falar das maravilhas que é viver em comunidade e igreja. E ali a gente descobriu uma coisa bastante séria, que é assim, a África do Sul, naquele momento, 2010, era conhecida como um país onde a maior parte da população tinha se contaminado com HIV, né, que depois produz a AIDS, o vírus HIV. E lá nós descobrimos clínicas católicas, principalmente numa diocese que era liderada por um redentorista, onde essas clínicas, as crianças com HIV, em estado bastante difícil, elas vinham para serem cuidadas, e muitas delas, a maior parte delas, morriam. Mas aí as pessoas que cuidavam diziam, a gente dá pelo menos a dignidade de morrer, porque aquelas crianças não tinham nem a dignidade de viver e nem a de morrer. E aquilo era um serviço da Igreja Católica. Então, imagina, a gente vai para lá para falar de Copa, de futebol, e encontra uma realidade de igreja tão bonita. E foi bacana mesmo a gente testemunhar, filmamos, conversamos com as clínicas lá que recebiam as crianças que conviviam com o vírus HIV. Momentos marcantes que o ministério, a profissão de jornalista, a atuação na área de comunicação proporcionaram ao senhor. Isso tudo vai construindo o Padre Rafael como pessoa, não é, padre? Exatamente, Caísa. Eu penso que tudo que acontece conosco, de bom e de ruim, quer dizer, tudo que é experiência da nossa vida, elas podem se tornar para nós ocasião de crescimento. Isso mesmo. Eu vejo que, às vezes, as coisas boas, a gente meio que
afrouxa um pouco as coisas e não aprende com elas. É verdade. Só desfruta delas. Mas Isso é não uma grande aprende verdade. muito com elas, não é? Não é? A gente meio que sobrevoa, assim, passa por cima, porque foi bom, foi maravilhoso e tal. Mas tudo que acontece é ocasião de crescimento. Coisas boas, a gente devia prestar mais atenção em quantas coisas boas acontecem, e também as coisas que naturalmente às vezes não são tão boas, mas elas também têm um grande potencial para nos ensinar, para nos fazer crescer. Então, tudo que acontece conosco, e os meus 37 anos aí de sacerdócio, quase 40 de vida religiosa, então tudo que tem me acontecido, eu tenho, pelo menos agora, na idade madura, estou ficando super velho, né? Não estou velho nesse sentido de falar isso. Sabe por quê? Porque eu não gosto que as pessoas falem isso. Então, quando eu me vejo falando isso, eu me corrijo. Porque, na verdade, 62 anos são já um caminho feito, sim, mas tem ainda tudo aquilo que Deus quiser me dar. Com certeza. Quer dizer, eu ainda tenho muita vida. Ô, Padre Rafael, agora uma pergunta que também é uma curiosidade. O senhor resolveu amanhã comemorar o seu aniversário de uma forma diferente, né? Quando a gente fala de live, seja ela para qual motivo for, a gente se remete ao tempo da pandemia em que as lives eram absolutamente normais, mas hoje se normalizaram, né? A gente quer, por exemplo, participar de uma aula, de um curso. Hoje as pessoas estão investindo bastante nisso. E quando a gente fala de lançamento de livro, né, a gente normalmente pensa logo no ambiente físico, em que o autor se senta atrás de uma mesa e distribui autógrafos mais presencialmente. Por que essa novidade ou essa pequena diferença? Ou é porque o senhor tem aí um objetivo diferente no momento que o senhor decidiu fazer uma live para lançar, mais uma vez, divulgar o seu livro, mas também comemorar o seu aniversário? Então, tem uma razão de ser, sim. Eu não sou muito dado assim a celebrar aniversário nem fazer festa, eu não sou muito disso, não. Mas os meus amigos me convenceram, porque eu tenho um outro trabalho, que aqui na TV Pai Eterno a gente já falou dele uma outra vez, que eu comecei no tempo da pandemia, como você lembrou bem aí, que foi o tempo das lives, né? Eu comecei um podcast sobre o Evangelho do Dia. Então, desde aquela época, já está fazendo 4 anos, eu medito com as pessoas que me seguem, eu medito o Evangelho do Dia. Então, essa live e no meu aniversário é para a gente juntar mais pessoas para escutar o Evangelho do Dia. Bacana. Olha bem, a nossa intenção é essa, porque vai ser uma live o meu podcast se chama Rafeiro. Isso. Rafeiro Evangelho do Dia. E é um projeto, tem mais coisas. Então, a gente criou um canal no YouTube que se chama Projeto Rafeiro, de forma que qualquer pessoa pode ir lá no YouTube, escrever lá na busca Projeto Rafeiro, vai encontrar o nosso trabalho. E a gente queria juntar mais gente. Não é para o meu aniversário e nem para o lançamento do livro só. Também para o Evangelho do Dia. Juntar muita gente lá no canal da live, né, amanhã, que vai ser dia 19, amanhã às 21 horas, e querer que essas pessoas continuem lá escutando o Evangelho todos os dias. Isso é uma iniciativa muito bacana, uma vez que hoje, padre, eu particularmente, vou falar a verdade para o senhor também divulga o Evangelho do Dia num canal no Spotify, né? O Rafeiro está no Spotify. E eu estou revelando aqui, a gente não pode falar sempre essas coisas para os confrades, mas eu escuto o Evangelho do Dia com o senhor quase todos os dias, porque nem todos os dias eu rezo missa, mas gosto também da meditação do Evangelho. Então, sempre que posso, estou escutando o senhor. Na hora que eu vou para a associação, para o santuário, boto lá no Spotify, no carro, e vou escutar a meditação do Evangelho, porque é bom escutar outros padres, né? A gente só se escuta na homilia, com certeza, aprende muito mais. Então, mas quem quiser conseguir esse livro do padre, o senhor ia perguntar, justamente, isso, não, justamente também fazendo uma propaganda dos canais por onde os devotos podem acompanhar o Padre Rafael, que eles já acompanham pela TV Pai Eterno, está lá no YouTube, o Rafeiro, também no Spotify todos os dias, tem o Evangelho do Dia, mas, Padre, a sua iniciativa é muito bonita. Linda. E eu acho que tem tudo a ver com o detox espiritual, porque quando a gente fala de reflexão do Evangelho, ela também tem um pouco de nossa, ela também tem um pouco da nossa experiência de fé, né? Falar de Jesus também envolve um pouco da nossa experiência pessoal com ele. E eu, particularmente, gosto muito porque
porque o jeito do Padre Rafael falar é sempre um jeito muito materializado, contextualizado, com exemplos do nosso dia a dia. E usar desses mecanismos para proclamar a palavra de Deus ou para atualizar o Evangelho é muito bom, uma vez que hoje a gente tem muita espiritualidade, às vezes etérea, desencarnada demais. E quando tem algum padre, alguém que reflete o Evangelho a partir da nossa realidade, isso é muito bom. E inclusive, é uma das propostas do seu livro, né, padre? Fazer com que as pessoas se desencarnem dessa espiritualidade muitas vezes etérea, que às vezes intoxica a gente também, né? Com certeza. Isso. Você falou de maneira que eu te agradeço muito, viu? Primeiro, por de alguma vez me escutar, que eu me sinto muito honrado, que você é um padre jovem com a capacidade de comunicação extraordinária. E se você me escuta, fico feliz. Eu escuto. Tem uma coisa que você falou e que eu queria também sublinhar, é que eu estava dizendo agora há pouco que esse detox pode se chamar conversão. E aí, o Evangelho todos os dias nos chama a conversão. Então, quem procura ouvir o Evangelho, e no nosso podcast, quem acompanha lá sabe, eu falo, olha, é mais importante prestar atenção na leitura do Evangelho do que no comentário do padre. Justo. Que bom, porque padre. a palavra tem força nela própria. Então, só da gente escutar, ela entrando pelos nossos ouvidos, ela passa pela nossa mente e vai parar lá no nosso coração, como uma semente. Isso. E aí é plantada no coração da gente e uma hora ela vai brotar. Não sei que hora, mas ela vai brotar. Vai dar fruto. E vai Com crescer. certeza. E vai produzir fruto. Então, eu digo sempre que é importante a gente, pelo menos, ouvir o Evangelho. Meu comentário é só um enfeitezinho, uma florzinha que a gente põe no pé do Evangelho lá todo dia. Muito bom. Imagina. E aí, quem quiser adquirir o livro, padre, é só entrar em contato com a Editora Redentorista? Exatamente. Nós temos qualquer parte do Brasil pode ligar. Eu não sei se o contra-regra aí, a gente pode olhar no finalzinho, a última página do livro, tem um número lá, que é um número que a pessoa pode pegar e ligar. Vamos lá, Se não, Raquel. ela pode entrar tá aí embaixo. Editora Redentorista tem um portal que chama www.editoraredentorista.com.br. É muito simples. Isso só mesmo. Editora Lá na Redentorista. última página, né? Temos aí o número, Tem. 0 operadora Isso, lá tem 62 tudo. 4008 2350 e o site www.editoraredentorista.com.br. Exatamente. Essa é a melhor maneira para adquirir para uma pessoa que esteja em qualquer parte do Brasil nos acompanhando agora. Tá No telefone 4008-2350 ou no site que está aí na tela, a pessoa pode entrar e fazer o pedido. Vale muito a pena. E, Padre Rafael, nós agradecemos a sua partilha, parabéns por mais um ano de vida completado, por mais um tempo em que o senhor está presente conosco, porque acredito que o maior presente é a sua convivência e a partilha da sua experiência de vida e de fé conosco, viu? Muito obrigado. Parabéns para o senhor, confrade. Obrigado, Padre Alexandre. Olha, já estou recebendo aqui no meu coração como um presente de aniversário. Você, a Caísa, Um abraço e todos de que feliz acompanham o Pai Passar na Frente, me encheram o coração de alegria. Foi um grande presente de aniversário. Muito obrigado. Muitas bênçãos padre. do Pai Eterno para o senhor. Conte com as nossas orações sempre. Amém. Amém. Preciso muito delas, viu? Preciso muito. Tchau, Amém. Um até abraço. mais. É bom demais falar com pessoas que são exemplo de fé, que têm lá se esforçado para servir, não é, padre? Isso é bonito. Com certeza. E o Padre Rafael é um desses exemplos, como ele disse bem, né? Que usou o ministério a serviço, usa sempre, né? O ministério a serviço e, assim, com tantas capacidades que o Pai Eterno deu, a gente fica até com um pouquinho de inveja, porque deu demais para ele e não sobrou quase nada para a gente. Vai aprendendo, Pai Eterno, viu, às vezes padre? Enfim, brincadeira. Parabéns para o Padre Rafael mais uma vez.